Gente querida, no episódio anterior nós falamos sobre Nimrod, a Torre de Babel e a origem dos deuses e mitos. E vimos que para entendermos o capítulo 11 de Gênesis, assim como toda a narrativa deste livro a partir de então, foi preciso mergulhar mais a fundo, digamos assim, na pessoa de Nimrod, para compreender o que de fato levou à construção da Torre de Babel. Se você não compreender muito bem este tema, o risco de você se juntar aos que não creem que a palavra de Deus foi inspirada e, portanto, é livre de erros, é grande. Esses tentam se basear em dados fornecidos pela própria ciência, que ao longo da história se contradisse muitas vezes. Se você tem acompanhado esta série, você sabe muito bem qual a nossa posição sobre a importância da ciência na comprovação do relato bíblico, que permanece fiel, pois fiel é o seu autor. Aquele que com suas próprias mãos tem conduzido a história deste vasto universo. E de acordo com o que vimos no vídeo anterior, ficou bastante claro como surgiu a mitologia com todo o seu panteão de deuses e suas narrativas extraordinárias, e isto explicou o porquê dessas narrativas se assemelharem tanto aos relatos originais apresentados pelo sagrado livro de Gênesis. Além desta série, o canal Música e Teologia traz até você um conteúdo exclusivo e totalmente diferenciado no YouTube, através das séries O Fim dos Tempos, que trata sobre a escatologia bíblica, a série Depois de Cristo, que analisa a história da igreja cristã ao longo dos séculos, a série devocional Tempo com Deus, a série natalina Deus Conosco, além de vídeos sobre temas variados e, é claro, dos louvores produzidos pelo canal. Caso você ainda não seja inscrito, aproveite e inscreva-se agora. E não esqueça de ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. Não deixe de comentar e de compartilhar este material precioso com os seus contatos. No episódio de hoje falaremos sobre o pacto de Deus com Abraão. Em nossa análise dos 11 primeiros capítulos de Gênesis, ficou bastante claro que, com exceção do relato dos capítulos 1 e 2, eles registram uma sucessão de erros dos seres humanos, os quais continuam se repetindo em nossos dias. No capítulo 3, o homem e a mulher desobedeceram a Deus e foram expulsos do jardim. No capítulo 4, Caim matou seu irmão Abel e mentiu sobre o que havia feito. Dos capítulos 6 ao 8 nos foi retratado um cenário assustador da corrupção do gênero humano, ao ponto de Deus enviar o dilúvio para limpar a terra. No capítulo 9, Noé embriagou-se e seu filho Cã viu a nudez do pai e Canaã foi amaldiçoado. Rebelando-se contra Deus, os seres humanos construíram uma cidade e uma torre, e Deus precisou mandar confusão para acabar com essa rebelião, que é retratada no capítulo 10. E diante de tudo isso, percebemos que a desobediência, o homicídio, o engano, a bebedeira, a nudez e a rebelião continuam acontecendo ainda hoje. O que você faria com tais pecadores, homens e mulheres, criados à sua imagem, se estivesse na posição do Criador de todas as coisas? Provavelmente, você os destruiria. Mas não foi isso o que Deus fez. Um período de mais de 300 anos havia se passado entre o tempo que o Senhor fez o pacto com Noé e o aparecimento de Abrão no cenário da história sagrada. Na profecia proferida por Noé em Gênesis 9, de 25 a 27, encontramos pela primeira vez nas Escrituras Deus se denominando o Deus de uma pessoa em particular. Bendito seja, ou louvado seja, Jeová, o Deus de Sem. Foi como Jeová que ele se relacionou com Sem. Os descendentes de Sem deveriam ser a linhagem através da qual a bênção divina fluiria. Era entre eles que Jeová seria conhecido e onde o seu reino deveria ser estabelecido. E vimos que no pacto que Deus fez com Noé, ele disse: alargue Deus a Jafé e habite nas tendas de Sem. Deus daria a Jafé uma numerosa posteridade com territórios muito extensos, o que foi cumprido no fato de que eles não apenas obtiveram a posse de toda a Europa, as Américas do Norte e do Sul e a Austrália, mas também uma grande parte da Ásia. E Jafé deveria gozar da comunhão nos altos privilégios espirituais de Sem. Jafé seguiria sob a proteção divina e seria admitido às bênçãos que eram a porção peculiar, mas não a porção exclusiva de Sem. Era apenas por habitar nas tendas de Sem que Jafé poderia entrar no lugar onde a bênção divina seria encontrada, o que, na linguagem do Novo Testamento, é apenas outra maneira de dizer que é a partir dos judeus que a salvação flui para os gentios. A terra deveria ser possuída e habitada pelos 3 filhos de Noé:
A notável profecia de Noé começou a receber seu desenvolvimento histórico quando o Senhor anunciou ao patriarca: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12, versículo 3. Abrão era da linhagem de Sem, e agora ele foi feito o depositário das promessas divinas. Ainda assim, a bênção de Deus não deveria ser limitada a ele mesmo, nem aos seus descendentes diretos, mas todas as famílias da terra seriam beneficiadas desse modo. No entanto, era somente através de Abraão que os gentios seriam favorecidos. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esta é a promessa central do pacto abraâmico. O que foi isso senão a reafirmação em detalhe mais específico: alargue Deus a Jafé e habite nas tendas de Sem. Quão perfeita, harmoniosa e maravilhosa é a palavra de Deus. Através de Abrão e Sarai, Deus estava dando um recomeço à humanidade. Através da obediência, Abrão e Sarai vieram a se tornar Abraão e Sara. E podemos dizer, em última análise, que eles propiciaram ao mundo a nação judaica, a Bíblia e o Salvador. Onde estaríamos hoje se Abrão e Sarai não tivessem confiado em Deus? E para compreendermos melhor o chamado de Deus a Abrão, é importante compreendermos o contexto histórico em que ele vivia. Muitos nomes desta curta genealogia ainda persistem em nomes de cidades no Alto Vale da Mesopotâmia. Provavelmente, as novas cidades receberam os nomes dos primitivos colonizadores, como acontece hoje. Em antigos registros assírios, acha-se um lugar chamado Montículo de Terá. A cidade de Harã existe hoje às margens do rio Baleque. Ur, dos caldeus, em hebraico, significa chama dos caldeus, ou luz dos caldeus, ou ainda resplendor dos caldeus. No grego significa região dos caldeus. Ela era uma das cidades-estados mais ricas, já desenterradas, das culturas mais antigas do vale da Mesopotâmia, de onde Abrão migrou para Harã. A arqueologia moderna usualmente identifica Ur como uma importante cidade-estado na antiga Suméria, que corresponde à atual Tel Emukayar, a 15 quilômetros a oeste de Naziriage, às margens do Eufrates, no sul do Iraque. Terá viajou por cerca de 1000 quilômetros de Ur até Harã, localizada à beira do rio Baleque, tributário do Eufrates, onde se estabeleceu. Em 1853 e 1854, o vice-cônsul inglês em Basra, a pedido do Museu Britânico, investigou o local conhecido como Mulgayr. Ele explorou as circunvizinhanças. Em 1918 foram feitas algumas sondagens arqueológicas, uma técnica não tão dispendiosa como a escavação propriamente dita, e algum tempo depois, com a atenção concentrada em Ubaid, a 6,5 km para noroeste, foi encontrada uma estrutura de forma oval com um templo muito decorado em honra a Ninurzag, que havia sido usado em tempos pré-históricos, cerca de 4.000 anos antes de Cristo, até a terceira dinastia de Ur, entre os anos 2113 e 2066 a.C. Entre 1922 e 1934, uma expedição conjunta do Museu Britânico e do Museu da Universidade da Pensilvânia, encabeçada por Sir Woolley, um dos mais famosos arqueólogos do mundo, escavou grandes áreas do local, numa extensão de 1.200 por 675 metros. Ali habitaram uma população calculada em 34.000 pessoas, que talvez representasse 1/4 de habitantes, se levarmos em conta o distrito inteiro da Grande Ur. Acredita-se que o zigurate construído em Ur, que era uma espécie de pirâmide de 3 degraus, como uma torre, foi construído por um dos mais famosos reis de Ur, o rei Ur-Nammu, em cerca de 2113 a 2096 a.C., e posteriormente foi remodelado por Nabonido, em 556 a 539 a.C. Essa maciça estrutura feita de tijolos de argila comum, recoberta por tijolos queimados no forno, tinha uma base de 61 por 45 metros, elevando-se pouco mais de 21 metros acima do nível da planície, embora atualmente só restem apenas 15 metros da plataforma mais inferior. Há algumas evidências de que cada um dos 3 andares era colorido de forma diferente dos outros andares. O andar superior, onde estava o santuário dedicado ao deus Lua, Nanar, consistia em um único aposento prateado. Nanar era o deus melancólico. Nos terraços havia árvores artificialmente plantadas. A identificação do zigurate de Ur por seu nome e a obra de restauração feita por Nabonido têm sido possíveis pela descoberta de depósitos de material para alicerces nas 4 esquinas da edificação. Perto do zigurate havia um santuário dedicado a Ningal, e no ângulo formado pela escadaria principal, que levava até o alto do zigurate, havia 2 pequenas capelas.
Um único pórtico conduzia a um espaçoso armazém, onde eram guardadas as oferendas. E no pátio havia um outro templo dedicado a Ningal, ou Enuma, um palácio de Amar-Zoen, um pouco mais para Suleste, e o palácio de Ur-Naniu e Shulgi. O complexo inteiro de edificações ficava separado da cidade por uma muralha que foi reconstruída pela última vez por Nabucodonosor II. Uma das mais notáveis descobertas feitas foi o cemitério real, os túmulos dos governantes do começo da brilhante terceira dinastia de Ur, cujos monarcas viveram por volta de 2500 a.C. Esses túmulos ficavam perto e abaixo do mausoléu dos reis Shulgi e Amar-Zoen. As mais bem equipadas das 16 sepulturas ali encontradas eram a de Mescalanzar e sua rainha Pu-Abi, ou Shubadi, e a de Mesanipada, fundador da primeira dinastia, também pertencente a seu filho Anipada. Conforme se sabe, esses dois reis foram contemporâneos dos primeiros reis de Mari. O ritual dos sepultamentos incluía sacrifícios humanos. Na oportunidade, entre 6 e 80 acompanhantes do monarca ao túmulo eram mortos ou por sufocamento ou por envenenamento. Nesses templos foram encontrados objetos de ouro, de prata, pedras preciosas, enfeites de madeira, de marfim e de conchas com incrustações de lápis lazuli. Esses objetos foram encontrados em grande abundância, mostrando as grandes riquezas materiais de Ur, desde o começo de sua história. Também foram encontradas carruagens, marretas, apoios para várias peças, instrumentos musicais, vasos, tabuleiros de jogos e muitas joias de uso pessoal. Um cemitério fora da cidade já indica de que produziu muitos objetos encontrados nos sepulcros, mas pertencentes a um período posterior. O arqueólogo Woolley, em uma profunda sondagem feita em um solo virgem, encontrou a 4,5 metros acima do nível do mar uma camada de areia de aluvião, com mais de 3 metros de espessura, que ele considerou ter sido depositada em 2 camadas subsequentes no fim do período chamado Ubaide, ou seja, em cerca de 3000 a.C. Woolley ligou essa camada de areia com a narrativa do dilúvio, no livro de Gênesis, também relatado no épico babilônico de Gilgamesh. E se você assistiu ao vídeo sobre o dilúvio, você sabe que grande parte dos estudiosos datam o dilúvio cerca de 2500 anos antes de Cristo. Portanto, quando se trata de datação, não podemos alegar certeza, pois, dependendo do método usado, as datas podem sofrer variações exorbitantes. De qualquer forma, Woolley fez a ligação da camada de areia de aluvião com o dilúvio. Com base em muitos tabletes inscritos, podemos reconstituir as atividades do mercado da cidade e do porto, pois Ur era uma cidade portuária. Os negociantes da cidade comerciavam com lugares distantes por via marítima, até mesmo com a Índia e com a África, através do Golfo Pérsico. O porto de Ur formava uma espécie de bacia, onde as embarcações chegavam por meio de um canal. Entre 2350 e 2150 a.C., aproximadamente, durante o período de dominação de certa dinastia semítica, Ur encontrara em Agade uma cidade que lhe fazia sombra. Essa cidade rival de Ur havia prosperado durante o período histórico conhecido como Agade III. Ficava ao norte de Ur, mas a dinastia de Ur, fundada por Ur-Narmi, conseguiu reavivar a posteridade dos sumérios, e a área de influência de Ur novamente chegou à Síria e ao norte da Mesopotâmia, o que teve prosseguimento durante o reinado de seus sucessores Shulgi e Amar-Zoen. Nos tempos dos sumérios, Ur era uma cidade florescente, que dominava todo o sul da Babilônia. E após um período de eclipse, depois da infiltração gutiana, no ano de 2150 a 2070 a.C., que praticamente destruiu a cidade, ocorreu uma grande migração para o oeste. Chamavam-se amorreus, amoritas ou amorritas, as famílias que se mudaram para o oeste. A família de Terá estava entre estes imigrantes. Planejavam, evidentemente, ir primeiro à terra de Canaã, conforme o versículo 31 do capítulo 11 de Gênesis. Mas foram detidos, pois o versículo 32 nos diz que Terá morreu em Arã. Quando os amorreus dominaram a porção sul de toda aquela região, Hammurabi, no ano de 1792 a 1750 a.C., controlou a cidade de Ur durante algum tempo. Mas, quando Ur se rebelou contra o governo do filho de Hammurabi, acabou sendo saqueada.
Todavia, a importância de Ur como um centro religioso impediu que a mesma ficasse abandonada por muito tempo. E monarcas posteriores como Kurigalzu II, entre 1345 e 1324 a.C., e Marduk-Nadim-Arre, entre 1098 e 1081 a.C., vieram a reparar suas ruínas. O mesmo fizeram Nabucodonosor II e Nabonido. Este último reconstruiu os zigurates da cidade, além de outros santuários, antes de instalar a sua própria filha, Bel-Salti-Nanar, como sumo sacerdotisa, em seu próprio novo palácio. Em sua época, Ciro deu grande atenção aos santuários pagãos da cidade de Ur, mas após o século IV a.C., Ur entrou em um período de declínio, devido ao desvio do leito do rio Eufrates e ao entulhamento do sistema de canais que servia a cidade. Diante destas informações, podemos compreender melhor o contexto em que Abrão vivia. Abrão é exaltado como homem de Deus em três importantes religiões no mundo de hoje: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Acredita-se que Abrão possa significar pai da elevação, ou pai exaltado, pois o sentido desse nome é incerto. Até Gênesis 17, versículo 4 e 5, ele é chamado de Abrão, e a partir daí, por causa da promessa de sua numerosa posteridade, Deus muda o seu nome para Abraão, que no hebraico significa pai de uma multidão. Abraão é o fundador da nação hebreia, sendo um dos mais ilustres personagens das Sagradas Escrituras, aquele que é expressamente designado o amigo de Deus, e de quem o próprio Cristo deriva um de seus títulos, Filho de Abraão. Ele não somente foi o único a partir de quem a favorecida nação de Israel nasceu, mas ele também é o pai de todos os que creem. Muitas descobertas arqueológicas têm aumentado nosso conhecimento sobre a época e o mundo de Abrão. Sabe-se que ele era nativo da Caldeia. Por meio de Éber, filho de Selá, estava na 9ª geração depois de Sem, filho de Noé. Seu pai foi Terá, que também foi pai de Naor e Arã. Arã morreu cedo, deixando seu filho Ló, que se apegou a seu tio Abrão. Arã também deixou 2 filhas, uma das quais, Sarai, tornou-se esposa de Abrão. Lemos em Gênesis 20, versículo 12, que Abrão chamou Sara de irmã. Mas alguns eruditos compreendem que o hebraico diz que Arã era meio-irmão de Abrão, e nesse caso, Sara era sobrinha de Abrão. De acordo com o hebraico elementar, isso poderia ser indicado chamando-a irmã de Abrão. Mas o ponto é disputado. Abrão nasceu em cerca de 2333 em Ur dos Caldeus. Mas todas essas datas antigas são questionáveis e incertas. Nada sabemos sobre a sua vida. Terá, seu pai, é apresentado como um idólatra e fabricante de ídolos. Em sua obra Antiguidades, Joséfo diz que há alguns relatos concernentes a Abrão que ele mesmo duvidava, pois nada se sabia quanto à exatidão dos mesmos. Como é o caso das lendas que dizem que Abrão, desgostoso com a idolatria de seu povo, foi perseguido por Nimrod e foi lançado em uma fornalha acesa, embora tivesse sido livrado da morte por um milagre. Outros relatos diziam que alguns acreditavam que Abrão trouxera a astronomia, a astrologia, da Caldeia para o Ocidente, tendo ensinado essa ciência aos egípcios. E é importante frisar que Joséfo duvidava da maioria dos relatos como estes. A vocação de Abrão é um dos principais temas de Gênesis. Deus chamou Abrão depois que os gentios haviam caído em pecado e se afastado do verdadeiro Deus vivo. O ser humano conhecia desde o princípio o verdadeiro Deus, mas recusou-se a glorificá-lo ou a dar-lhe graças por sua bondosa provisão, colocando ídolos no lugar do Deus vivo. A idolatria levou à imoralidade e à indecência, e não demorou para que o mundo gentio estivesse tão corrompido que Deus teve de abrir mão dele. Então chamou Abrão, o primeiro hebreu, e começou de novo com ele. Aqui temos o chamado pelo qual Abrão foi levado da terra do seu nascimento à terra da promessa, o que estava designado tanto para testar a sua fé e obediência, como para separá-lo e consagrá-lo para Deus, como também para serviços e favores especiais
que lhe foram designados. No versículo 31 do capítulo 11 de Gênesis, nos é dito que Terá tomou Abrão, Ló e Sarai e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. E vieram até Harã e habitaram ali. O fato de Moisés dar a Terá a prioridade, como se Abrão houvesse partido sob seus cuidados e diretriz, em vez de pelo comando de Deus, se dá pelo costume de conferir uma honra ao título de pai. Ademais, não lemos que seu pai foi chamado. Por isso, podemos supor que o oráculo de Deus foi dado a conhecer a Terá por meio de seu filho. Em Gênesis 12, versículo 1 ao 3, Deus falou a Abrão. Quanto às circunstâncias deste chamado, podemos, de alguma maneira, ser esclarecidos com o conhecimento das palavras de Estevão, em Atos 7, versículo 2, onde nos é dito que o Deus da glória apareceu a Abrão para fazer este chamado. Não nos é dito como Deus apareceu a Abrão, mas, de acordo com o registro de Gênesis, foi a primeira de 7 vezes que Deus se comunicou com ele. Estevão também nos diz que este chamado foi feito na Mesopotâmia, antes que Abrão habitasse em Harã. Por isso, interpretamos corretamente que o Senhor tinha falado com Abrão, especificamente em Ur dos Caldeus. A revelação de Deus deve ter mostrado a Abrão a vaidade e insensatez da idolatria em Ur. Quem iria adorar um ídolo morto depois de ter um encontro com o Deus vivo? Estevão continua relatando a história em Atos 7, versículo 4, dizendo que Abrão saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã por aproximadamente 5 anos. Esse lugar era um dos centros da deusa Lua, cujo nome era parecido com o de Sarai, isto é, Sharratu. Mas esse era um nome babilônico e não estava associado exclusivamente a Harã. Alguns críticos pensam que Harã era a pátria original da família de Abrão, e não Ur. Mas esse argumento, com base em um nome de família, é precário. Alguns pensam que Harã se localizava na Caldeia, e seria ainda uma parte da terra de Abraão, ou que Abraão, tendo permanecido ali durante 5 anos, começou a chamá-la de sua terra, a criar raízes ali, até que Deus o fez saber que este não era o lugar ao qual ele estava destinado. Alguns estudiosos alegam que Abrão deveria ter deixado a família quando saiu de Ur, conforme Deus havia ordenado. Ao invés disso, Abrão levou consigo o pai e o sobrinho Ló, e todos permaneceram em Harã, até que seu pai morreu. Pode ter sido o seu amor pelo seu pai idoso que fez Abraão protelar. Porém, tudo aquilo que você traz consigo da antiga vida para a nova pode causar problemas. Portanto, muitos alegam que Terá, o pai de Abrão, serviu de empecilho para que Abraão obedecesse plenamente ao Senhor. Terá, no hebraico, significa giro, duração, vagueação ou atraso. E o que aconteceu foi que depois que seu pai faleceu, por uma nova ordem que se seguiu à anterior, Deus o chamou para sair de Harã e ir para a terra de Canaã, que ficava a cerca de 650 quilômetros de Harã. E nesta ocasião, Abrão, além de Sarai e seus servos, o seu sobrinho Ló, novamente seguiu viagem com eles. No hebraico, a raiz do nome Ló significa enrolar, embrulhar. Ló veio a criar sérias dificuldades para Abraão, até que os dois finalmente decidiram se separar. É importante compreendermos que o chamado de Deus para Abrão foi para que ele se separasse da corrupção a seu redor, e ele obedeceu pela fé. A verdadeira fé baseia-se na palavra de Deus e conduz à obediência. Deus não podia abençoar e usar Abrão e Sarai a menos que estivessem no lugar onde o Senhor queria que estivessem. O propósito de Deus era abençoar todos os povos da terra. Isso aconteceu quando Deus enviou seu Filho ao mundo por meio do povo de Israel. Cristo morreu pelos pecados do mundo e quer que sua igreja conte as boas novas da salvação a toda a terra. A vida de Abrão é um exemplo para todos os cristãos que desejam andar pela fé. Abrão foi salvo pela fé e viveu pela fé.
e essa fé ficou evidente em sua obediência. É interessante notar como Abrão foi testado a confiar em Deus, mesmo sem poder vê-lo. Ele precisava deixar sua própria terra para ir a uma terra que Deus iria lhe mostrar. Deus não disse, a uma terra que eu te darei, mas apenas a uma terra que eu te mostrarei. Tampouco ele lhe disse qual seria essa terra, nem que tipo de terra era. Mas ele devia seguir a Deus com uma fé implícita e aceitar a palavra de Deus sobre a terra de maneira geral, embora não tivesse recebido nenhuma garantia especial de que não sairia perdendo ao deixar a sua terra para seguir a Deus. E você vai ver que Abrão cometeu muitos erros diante de Deus. No entanto, aquele que se tornaria o pai da fé obedeceu quando não sabia onde, não sabia como, não sabia quando e não sabia o porquê. E se Abrão veio a se tornar Abraão, o pai da fé, quem somos nós? De certo modo, somos filhos de Abraão e devemos agir como ele agiu. No chamado propriamente dito, Deus não deu a Abrão motivos ou explicações. Deu-lhe simplesmente uma promessa. Te mostrarei, de ti farei. E é importante destacar que esta promessa, como ensinavam os rabis do Talmud, foi sétupla. Veja só, primeiro, ele seria o pai de uma grande nação. A palavra hebraica usada aqui é goi e não povo. É um conceito político, implicando em uma base territorial. Aqui, de fato, se encontrava o teste da fé de Abrão em Deus, porque com 75 anos ele ainda não tinha herdeiros. Segundo, Deus o abençoaria durante a sua vida. Isso significava que ele iria ser protegido de qualquer dano e que ele gozaria do favor de Deus de formas ainda não imaginadas. Terceiro, o próprio Abrão seria uma figura mundial. O seu nome iria ser grande. Não se pode culpar um homem por querer ser conhecido em círculos mais amplos. O erro está na razão indigna para esse desejo e nos métodos questionáveis empregados para alcançá-lo. Em quarto lugar, ele seria uma bênção para outras pessoas. Não é suficiente querer um lugar de destaque só por amor à fama. Abrão seria abençoado por Deus para que pudesse ajudar os outros. Cargos elevados devem inspirar um senso de responsabilidade e não de mero gozo dos privilégios especiais neles inerentes. Em quinto lugar, as suas bênçãos seriam compartilhadas com aqueles que o recebessem, pois dessa forma eles declarariam a sua abertura para com Deus. Em sexto lugar, os que amaldiçoassem, degradassem, desprezassem Abrão, com esse ato revelariam insensibilidade para com Deus, que estava operando nele, e precipitariam a ira de Deus sobre si próprios. Em sétimo lugar, a sua influência benéfica seria universal. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. É realmente muito impressionante observar que aqui, em Gênesis 12, versículo 3, Deus não usou a palavra Eretz, como em Gênesis 1, 14, 19, 18, 25, etc., mas Adamá, como em Gênesis 3, 17. O vínculo manifesto entre maldita é a terra, Adamá, em Gênesis 3, 17, ficou em evidência em Gênesis 12, 3, quando foi preferido: em ti serão benditas todas as famílias da terra, Adamá, demonstrando que a maldição deveria ser removida por Cristo. Observe que aqueles que lidam com Deus devem lidar com confiança. E Deus nos abençoa para que possamos ser uma bênção para outros. E sua grande preocupação é que o mundo todo seja abençoado. A comissão missionária da igreja não começa com João 3,16, nem com Mateus 28, 18 a 20. Começa com a aliança entre Deus e Abrão. Somos abençoados para que sejamos uma bênção. Preste bastante atenção no contraste entre Gênesis 11, de 1 a 9, e Gênesis 12, de 1 a 3. Em Babel, os homens disseram: façamos. Mas para Abraão, Deus disse: farei. Em Babel, os homens queriam tornar seu nome célebre, mas foi Deus quem engrandeceu o nome de Abrão. Em Babel, os trabalhadores tentaram unir os homens para depois dividi-los. Mas por meio de Abraão, o mundo todo foi abençoado e todos os cristãos são unidos em Jesus Cristo. É claro que Pentecostes, Atos 2, é o inverso de Babel, como foi dito no vídeo passado.
Porém, Pentecostes não poderia ter ocorrido sem a aliança de Deus com Abrão. Abrão chegou à terra prometida, mas outros tinham chegado antes, pois estavam os amaldiçoados cananeus na terra. E pelo que parece, ele não teria lugar onde armar a sua tenda, exceto por permissão deles. Dessa maneira, os amaldiçoados cananeus pareciam estar em melhores circunstâncias do que o abençoado Abrão. Observe que os filhos deste mundo normalmente possuem mais coisas deste mundo do que os filhos de Deus. Ele não tinha onde estabelecer-se. E diante dessa situação, ele se moveu para a montanha, sendo a primeira parada no Carvalho de Moré, em Siquém, que é uma cidade mencionada em Gênesis 33, versículo 18 e 19, e em outras passagens, e que no Novo Testamento é chamada de Sicar, em João 4, versículo 5. Siquém significa ombro, uma alusão à serra, que é uma extensão entre os montes Ebal e Gerezim, separados como estavam os dois por ligeiramente mais do que 3 quilômetros. Siquém ficava ao sul, no entroncamento de estradas da Palestina Central, e ficou marcada como um lugar de tomadas de decisão. Ali, os israelitas deveriam reunir-se para fazer escolhas de bênção ou de maldição. Ali, Josué pronunciaria a sua última exortação. E ali, o reino de Salomão um dia se dividiria em 2, coisa que deixou traços na comunidade samaritana ainda sobrevivente nesse local, a moderna Nablus. Diante dos cananeus, poderia parecer que a promessa de Deus havia sido anulada. Note que Deus havia aparecido originalmente a Abrão como o Deus da glória, quando ele estava na Caldeia. E depois disso, não há indício de Abrão recebendo qualquer outra revelação de Deus durante a sua demora em Harã. Isso é muito importante. No início, o Senhor disse: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Agora, ele declarou: a tua descendência darei esta terra. Isso traz diante de nós um princípio importantíssimo quanto aos caminhos de Deus, que tem sido muitas vezes perdido de vista por homens que só enfatizam um lado da verdade. Esse princípio é que a graça divina nunca se põe de lado às exigências da justiça divina. Deus nunca mostra misericórdia à custa de sua santidade. O Carvalho de Moré, que significa mestre e que corresponde ao moderno Balatá, que fica a cerca de 45 quilômetros ao norte de Jerusalém, talvez tenha levado esse nome, Moré, por conta da prática de adivinhação. Confira lá em Juízes 9, versículo 37. Ali era, provavelmente, a cena de um santuário cananeu. E a expressão, o lugar de Siquém, pode indicar isso, pois este termo frequentemente se aplicava a um lugar sagrado, e aqui poderia indicar a presença de um santuário cananeu. Se foi este o caso, uma antecipação do gozo de coisas por vir, foi que nessa fortaleza de outros deuses, o Senhor revelou sua presença, demarcou a terra que deu a seu servo e recebeu homenagem formal. Antigamente a cidade de Siquém era importante porque por ali passavam 2 rotas comerciais, uma leste-oeste e outra norte-sul. Movendo-se em direção sul, o sul aqui é o Negueb, atual área árida, a sudoeste do Mar Morto, descrita por Nelson Glueck como uma parte-chave da faixa de terra imensamente estratégica que une a Ásia e a África. Glueck trouxe à luz ampla evidência de que o Negueb teve boa densidade populacional na época de Abrão. Ele comenta a confirmação arqueológica da validade geral das reminiscências históricas da época de Abrão, preservadas nos capítulos 12, 13 e 14 do livro de Gênesis. Então, movendo-se para o sul, o próximo ponto em que Abrão se fixou foi em uma montanha entre Betel e Ai. Betel significa a casa de Deus e Ai significa ruína. Em termos figurativos, Abraão e Sara estavam andando na luz do leste para o oeste, da cidade da ruína para a casa de Deus. Recente trabalho arqueológico revelou que este local já estava abandonado por no mínimo 500 anos quando Abrão chegou. As ruínas eram originalmente uma cidade-fortaleza que fora construída pelos egípcios. Nessa montanha, Abrão construiu outro altar e adorou a Deus. Para onde quer que Abrão fosse em Canaã, lá ele levantava sua tenda e seu altar ao Deus que lhe aparecera.
A tenda indicava que ele era um estrangeiro e peregrino, que não pertencia a este mundo. E o altar indicava que ele era um cidadão do céu que adorava o verdadeiro Deus vivo. E era assim que Abrão sabia para onde ir e o que fazer. Ele invocava o nome do Senhor e Deus o ajudava. E seus vizinhos sabiam que ele tinha um altar, mas não tinha ídolos. Sabiam que ele não tinha lugares sagrados, mas construía o seu altar onde levantava sua tenda. Era possível traçar o caminho que Abrão havia percorrido até então, seguindo o rastro dos altares que havia deixado para trás. Não se envergonhava de adorar a Deus abertamente enquanto seus vizinhos pagãos o observavam. Abrão desceu ao Egito por causa de uma grande fome em Canaã. Ele e sua gente foi ao bem irrigado delta do rio Nilo em busca de comida para o gado e para as famílias que lhe serviam. Em Canaã, ele só precisava lidar com a falta de alimento, mas no Egito teve de tratar com Faraó, que era considerado uma divindade, e com os seus oficiais. Parece que Abrão ouviu falar da moralidade desenfreada dos egípcios, pois movido por medo de ser morto, e ao invés de confiar, começou a tramar e a temer, pedindo à esposa Sarai que mentisse sobre o relacionamento que tinham. Abrão não tinha um altar no Egito, e não o vemos clamando ao Senhor em busca de orientação e de ajuda. Seu erro foi dissimular a sua relação com Sarai, referindo-se a ela equivocadamente e ensinando a sua esposa, e não somente a ela, mas provavelmente a todos os que os acompanhavam, a fazer a mesma coisa. O que ele disse foi, de certa maneira, verdade, pois em Gênesis 20, versículo 12, nos é dito que Sara era também irmã de Abraão, filha de seu pai, mas não era filha de sua mãe. Além disso, os Hurrianos, ou Horreus, influentes em Arã, tinham a relação esposa-irmã. O marido devia até adotar legalmente sua esposa como irmã para aumentar a própria autoridade e a posição do casamento. No entanto, o que a maioria dos estudiosos entende é que o objetivo de Abraão ao chegar no Egito foi de enganar. Dessa maneira, ele escondeu uma verdade para, na verdade, negá-la e expor, dessa forma, tanto a sua esposa quanto os egípcios ao pecado. O perigo que Abraão antecipou era real, pois logo os príncipes repararam em Sarai, pois ela era muito formosa, e a levaram à casa de Faraó. Muitos expositores acham que este presente relato da fonte judia considerava Sara muito mais nova quando eles entraram na Palestina. No entanto, ninguém pode negar como algumas mulheres de 65 anos de idade são atraentes. Faraó não teria hesitado em acrescentar ao seu harém uma notável mulher de idade para dar-lhe variedade. Era muito mais fácil conseguir jovens do que uma raridade daquelas. Em seu plano, Abrão acabou prosperando, pois Faraó lhe deu ovelhas, vacas, escravos em abundância, para obter o seu consentimento para que pudesse, mais rapidamente, ter aquela que ele supunha ser irmã de Abrão. Não podemos pensar que Abrão esperasse isto quando desceu ao Egito, e muito menos que visasse isso quando negou que Sarai era sua esposa. Mas Deus fez nascer o bem do mal. Dessa maneira, se comprova que a riqueza do pecador, de uma maneira ou de outra, é acumulada para os justos. Em relação a Faraó, as coisas começaram a ir de mal a pior. O texto nos diz que o Senhor feriu a Faraó com grandes pragas e a sua casa, porque o desejo sexual deste monarca ameaçava exterminar a promessa divina de que Abrão teria uma posteridade. Nós não sabemos quais foram em particular estas pragas, mas sem dúvida havia algo nas pragas propriamente ditas ou de alguma explicação acrescentada a elas, suficiente para convencê-los de que foi por causa de Sarai que estas pragas lhe sobrevieram. E descobrindo que Abrão não dissera toda a verdade sobre sua esposa, chamou o Faraó a Abrão, repreendeu-o severamente e o expulsou do Egito. Veja bem, Deus chamou Abrão para ser uma bênção às nações. No entanto, por causa da desobediência de Abrão, Faraó e sua casa receberam um julgamento. E Deus foi muito gracioso com Abrão, pois Faraó tinha todas as razões para matá-lo, não é verdade? No entanto, Deus o tirou de uma situação difícil, fazendo com que Faraó oferecesse um salvo-conduto do reino
para proteger Abrão, pois Abrão havia estimulado o ódio da nação contra si mesmo, como sendo aquele que tinha trazido consigo o açoite de Deus. E os egípcios eram orgulhosos e cruéis também, e para eles era desagradável o fato de Abrão ainda estar levando uma grande riqueza do Egito. De fato, Deus foi muito gracioso com Abrão. Se Sara tivesse se tornado uma das esposas do faraó, o que teria acontecido com a promessa do Redentor? Quando não deixamos Deus controlar nossa vida, Ele prevalece e cumpre seus propósitos, mas nós pagamos um alto preço por nossa desobediência. Era muito embaraçoso para o pai dos judeus ser deportado do Egito por um faraó cujo senso de direito aparentemente era mais elevado do que o seu. E não se deve ignorar que provavelmente entre os presentes que ele aceitou de faraó estava uma serva egípcia chamada Agar. Deve ter ocorrido muitas vezes nos anos seguintes que Abrão lamentou ter aceito este presente. Como diz Ellicott, não devemos julgar Abrão de acordo com os padrões do cristianismo bíblico. Ele viveu em outra época, quando prevaleciam outros padrões de comportamento. Ele era um estrangeiro em um país hostil. Abrão fora submetido a um grande teste e falhara. Com grande frequência, caímos por razões triviais. Jamais se esqueça de que deve ter sido muito difícil para Abrão e Sarai crerem que Deus iria abençoar o mundo todo por meio de um casal idoso e sem filhos. Mas foi exatamente o que ele fez. Eles creram nessa promessa e por causa disso, deles procedeu a nação de Israel e de Israel procedeu a Bíblia e o Salvador. Deus reafirmou sua aliança com Isaac e Jacó e cumpriu-a em Cristo. Ao longo dos anos, Deus ampliou diversos elementos dessa aliança, mas deu a Abraão e a Sara elementos suficientes da verdade para que crescem nele e partissem pela fé. Apesar de todos os problemas que acabou enfrentando no Egito, tudo estava no controle de Deus. E eu termino este vídeo chamando a atenção para a semelhança impressionante entre essa libertação de Abrão do Egito e a libertação dos seus descendentes do mesmo lugar 430 anos depois. Abrão foi para o Egito por causa de uma fome. Seus descendentes foram para lá também por causa de uma fome. Ele foi libertado com grandes pragas sobre Faraó e também eles. Assim como Abrão foi mandado embora por Faraó e enriquecido com os despojos dos egípcios, também eles. O cuidado de Deus com o seu povo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Não esqueça de dar o seu like, de fazer o seu comentário e de compartilhar muito esse vídeo. Faça isso após a oração. E assim você estará contribuindo para que a palavra de Deus chegue a um número cada vez maior de pessoas. Ore comigo. Deus maravilhoso, Senhor dos pactos e das infalíveis promessas, a Tua maravilhosa palavra ilumina os nossos passos e nos dirige para a Tua doce presença. Agradecemos a Ti pela forma graciosa com que o Senhor sempre conduziu o Teu povo e continua nos conduzindo. Deus amoroso, Tu és incomparável, Tu és o nosso rochedo e salvação, Tu és a força motora da nossa alma, Tu és a fonte de toda a beleza que nos cerca e da qual somos as mais preciosas aos Teus olhos. Não há palavras suficientes para dizer o quão grande e incomensurável é o Teu amor por nós. Obrigado, Pai, pelo dia bendito em que o Senhor se manifestou em glória a um homem de uma nação idólatra e o transportou para o reino do Filho do Teu amor. E nele Tu fizeste o mesmo com cada um de nós. Louvado seja o Teu santo nome para sempre. Aleluia!